Estamos começando mais um programa Telemaquinando. Eu sou o Caio Leão e esse é meu... Que é isso, rapaz? Hoje eu estou aqui sozinho, como vocês podem ver. Vocês devem estar se perguntando por que este cidadão com essa roupa tão bonita está sentado sozinho nessa sala enorme. Bom, pessoal, o nosso programa de hoje, o nosso companheiro Deus não pode estar aqui. Eu vou dizer para vocês o que foi acontecer, o que ele foi fazer depois. Primeiramente, o nosso tema de hoje, que tem tudo a ver com isso aqui. O nada. Mas o que é o nada? O nada existe? Quando surgiu o nada? Isso ninguém nunca vai saber explicar. Estamos aqui sem o nosso companheiro Deilson, que representa um nada no meu coração, porque eu sem aquele gordinho não sou ninguém. Por mais que ele ache que isso é gay, mas Gordelice, eu vou mandar um recado para você. Ó, você tá aqui, viu? Então, pessoal, o nosso tema de hoje é o nada, certo? O Deilson foi fazer uma viagem muito bacana, que eu até queria ter ido. Ele vai passar 6 dias dentro do ônibus, ele foi lá para Manaus, certo? 6 dias no ônibus, mais 2 dias numa canoa. Depois ele pegava um jet ski para poder chegar no lugar que ele ia. Ele foi para um congresso que ele não quis me dizer o que era. Mas eu acho, porque dizem as más línguas que está rolando lá nesse tempo um Miss Gay, alguma coisa. E enfim, Deilson, não estou acusando você, meu amigo, meu irmão, companheiro. Mas eu ouvi dizer que você estava por aí. E se você estiver, eu não tenho problema nenhum com isso, porque todos vocês sabem que eu sou uma pessoa de mente aberta. Não tenho problemas com isso. As cartas que me mandam, vocês veem a minha reação, eu não tenho problema com isso. Então, o Deilson também está no meio do nada, né? A Amazônia, enfim, não tem nada lá. Ou tem? Não tem alguma coisa? Eu estou me sentindo mal, pessoal. Eu não tenho o meu companheiro para... Bom, o nosso entrevistado de hoje foi um cara que entende muito de nada. Não pega mal, né? Falar entende muito de nada, mas que é o Juliano, ele que é filósofo, um grande filósofo. Daqui a muitos anos ele vai ser relembrado aí como o Platão da nova geração. Então, pessoal, assista a entrevista com o Juliano, que falamos sobre nada. Espero que vocês tenham paciência de assistir uma entrevista que se fala sobre nada durante 15 minutos, mas é isso aí, beleza? Eu estou sem meu controle remoto, não posso ligar, porque hoje eu não tenho nada nas minhas mãos, então eu vou ligar na força da mente aqui a televisão, certo? Bom, estamos aqui com o nosso convidado de hoje, o Juliano, aqui, um grande filósofo, que não mora nas montanhas, como as pessoas podem acreditar, porque o pessoal tem essa imagem que os filósofos moram nas montanhas, né, Juliano? É verdade. O Juliano mora aqui na Cidade 2000, pertinho, não é não? Pois, Juliano, então, a primeira pergunta no nosso tema de hoje, que é um tema muito complexo, podemos dizer assim, mas ao mesmo tempo é muito simples. Juliano, para você, assim, o que é o nada? Se tivesse numa prova para você responder, o que é o nada? Bom, o nada a gente não pode definir apenas com resposta curta e definitiva. Na verdade, o nada não é uma resposta, mas uma reflexão, né? Por quê? Se a gente observar desde os tempos bem antigos, né? Por exemplo, desde que o homem se entende por homem, os homens acreditavam nos mitos. Ou seja, os homens tentavam explicar algo, né, que até então não era explicável, né? E aí vem, todo mundo já conhece alguns mitos, né? Por exemplo, Prometeu, né? A questão de que o nada, ele existe ou ele vem justamente a partir de uma criação, que alguns chamam de Deus, por exemplo, né? Por exemplo, será que Deus foi que deu forma a tudo isso? Ou na verdade o nada vem antes dessa consciência, que alguns chamam de Deus? Então, desde que o homem é homem, ele sempre vem refletindo sobre essas questões. Ou seja, ele sempre vem tentando colocar um sentido sobre aquilo que ele acha que é um absurdo. Ou seja, será que o nada é um absurdo? Por que é que a gente vive, né? Porque a gente acorda, vai para o trabalho, dorme, e aí as pessoas podem se perguntar, para que tudo isso? Qual o sentido disso? Qual o sentido de eu acordar, trabalhar, né? Vou dormir, acordar de novo, trabalhar? Por que isso? Qual o sentido de tudo isso, né? E aí entra, por exemplo, muito forte a questão da religião, né? Por exemplo, a gente está vivendo hoje a religião que até um tempo atrás estava embaixo, hoje ela está com a bola toda, né? E alguns pensadores defendem a ideia de que essa falta, né, de um sentido que a religião, de uma certa forma, preenche. Mesmo com todo o desenvolvimento da tecnologia e da ciência, mesmo assim,
aquelas perguntas que as crianças fazem, né? Por exemplo, qual o sentido da vida, para onde nós vamos, né? Mesmo assim, a religião, ela ainda está viva. Então, seria então uma reflexão do homem em busca de uma razão de viver. Ou como tem um filósofo e um literato, o Albert Camus, o Camus dizia, por exemplo, que não é apenas a busca de um sentido para a vida, mas a busca de um sentido para a própria morte. Ou seja, por que a gente vive, por que a gente vai morrer? Né? Será que não tem um sentido por trás disso tudo? Ou não? Na verdade, ou não. Na verdade, a finalização de qualquer frase é ou não, né? Ou não. Porque você... na verdade, é possível a gente viver, né? E a gente construir princípios éticos, né? Independente do sentido da vida, ou o sentido da vida quem dá é o homem. Então, assim, um dom que os filósofos têm é da gente realmente de filosofar em cima das perguntas. Mas, Juliano, se o seu filho de 5 anos de idade lhe perguntasse, papai, o que é o nada? Qual seria essa não seria a sua resposta, pelo amor de Deus, porque coitado da criança. Não, né? Eu não responderia o que é o nada, mas eu convidaria meu filho para uma reflexão e para uma conversa. Ele com 5 anos, assim, imagine a cena, ele perguntou, papai, o que é o nada? Não, mas as crianças já fazem isso. Nós aqui, quando a gente começa a crescer, que a gente começa a matar a criança que há dentro da gente. A gente começa a matar aquele filósofo que há dentro da gente. Mas né? Qual seria a sua resposta? A resposta? Não tem uma resposta, tem uma reflexão. Você diria, meu filho, cresça, que a gente vai refletir sobre isso. A gente ia conversar. Filosofia, acima de tudo, uma conversa, um debate. Uhum. Né? A filosofia, ela não... O que é essencial para a filosofia é a reflexão, o debate, não é a resposta. Às vezes as perguntas são mais, ou quase sempre, as perguntas são mais interessantes que as respostas. Né? Então não tem como a gente definir o que é o nada, tem como a gente refletir sobre o nada. Né? Que é essa busca de sentido para a vida, que muitos passam a vida toda buscando um sentido. Né? Por exemplo, se a gente... E aí vem uma outra reflexão importante, que é a seguinte questão. Se o nada de fato existe, ou seja, se Deus nenhum existe, se não tem uma consciência por trás disso tudo, então como é que o homem vai se portar no mundo? Por exemplo, tem um personagem do Dostoiévski, no romance Os Irmãos Karamazov, tem um personagem que é o Ivan Karamazov, que ele reflete justamente isso. Né? Ele diz uma frase que é muito famosa, ele diz assim, se Deus não existisse, tudo seria permitido. Ou seja, será que o homem, de fato, precisa de alguém, de uma consciência, para que essa consciência faça com que o homem, de fato, encontre o sentido para a vida? Ou não? Ou não. Como diria o Sartre. Né? O Sartre dizia, por exemplo, que o homem está só no universo. O homem está só no mundo. O homem é um ser solitário. Né? Se o homem é um ser solitário, então, para o Sartre, Deus não existe. E o Sartre dizia, só que isso não é o fim, mas é o princípio. A partir do fato de que Deus não existe, o Sartre dizia, será que não é possível o homem, mesmo assim, construir princípios éticos? E que o valor da vida está na própria vida, na própria existência, e não em busca de um Deus transcendente? Né? Então, a gente observa que essa questão do nada está muito ligada à questão do absurdo. Né? Alguns dizem, por exemplo, que a vida por si só é um absurdo. Né? Agora, o que vai mudar é a questão da reflexão do homem. A gente sabe que o homem é o único ser, né, que vai pensar, que vai refletir sobre essas questões. Você não vê um gato, um cachorro parado, né, ou angustiado sobre essas questões sobre a vida. Isso é tipo do homem. Até porque se eles tivessem, eles não teriam como falar pra gente, né? Exato. Né? Então, todas essas questões giram em torno do homem. Né? A vida após a morte, né? Será que Deus vem antes do nada, ou nada vem antes de Deus? Então isso tem sérias questões filosóficas, éticas, né? Antropológicas. Então, por exemplo, o Sartre, como a gente falou antes, Sartre vai tentar defender a ideia de que mesmo tendo essa consciência de que o homem está só, né? De que não há nenhum Deus transcendente, que o homem tem a obrigação de segui-lo, mesmo assim o Sartre vai dizer, é possível o homem viver. E o sentido da vida está na própria arte de viver, na própria vida, na própria existência.
né? Só que, como a gente sabe que o homem é um ser muito complicado, então não tem uma resposta única. O que a gente pode ter são reflexões sobre o nada, sobre o absurdo da vida, né? O Albert Camus, que eu falei agora há pouco, ele justamente dizia o quê? Ele tem um livro que é o Mito de Sísifo, né? O que consiste o mito de Sísifo? Sísifo foi condenado por uma série de motivos a carregar nas suas costas, né, uma pedra, né? Ele subiu uma montanha com a pedra e quando ele chegava na montanha, em cima da montanha, a pedra rolava de novo. E ele tinha que voltar, descer de novo, pegar a pedra e levar de novo. Isso sempre. Sempre. E a gente pergunta, para que isso? Né? A montanha, vai dizer o caminho, não seria a própria vida? Quer dizer, Sísifo leva uma pedra para cima da montanha, chega lá, a pedra é muito pesada, a pedra rola de novo e ele desce de novo a montanha para carregar de novo a pedra. E o caminho vai dizer, qual o sentido disso tudo? Então a gente pergunta, qual o sentido da vida? O sentido é o homem que dá ou não? Tem uma consciência pensante que alguns chamam Deus, que é essa consciência que dá um sentido para a gente e cabe o homem, então, segundo essa concepção mais religiosa, buscar esse sentido da vida em Deus. Outros não, vão sempre destacar a ideia de que o homem é capaz de, por si só, buscar um sentido para a vida. Então, Camus, nesse livro, Mito de Sísifo, ele vai justamente refletir sobre o absurdo da existência, o absurdo da vida. Né? E o Camus vai dizer, o que me interessa é justamente o fato de quando Sísifo sobe na montanha com a pedra e a pedra rola novamente, então o Camus diz, o que me interessa é o que o Sísifo está pensando quando a pedra rola e ele vai ter que descer para levar a pedra novamente. Então o Camus vai dizer, é esse momento que me interessa. Esse momento que me interessa o quê? Me interessa que o homem, a reflexão, o pensamento, o que é esse acordar, esse trabalhar, esse dormir, e isso sempre, pro resto das nossas vidas. Né? E como a gente vive numa sociedade capitalista, onde o comércio, tudo gira em torno do comércio, né? Em alguns, por exemplo, muita gente tem um sentido da vida em um carro, por exemplo. Até onde chega a situação. Né? Um apartamento. Num apartamento, né? Numa festa. Né? Por exemplo, tem um carnaval. Fortal. Você vai viajar, se você não viaja, então parece que o sentido da sua vida não tem mais nenhum sentido. Então, além dessas questões antropológicas, né, da existência de Deus, né, há também uma outra reflexão que a gente já coloca no âmbito do econômico. Né? E aí vem toda a questão do capitalismo. Né? Toda a existência do homem, o sentido de vida do homem, fica condicionado a você, por exemplo, consumir um produto. Se você não consome tal produto, você não tem nem existência social. Até porque até o próprio conceito de nada e de tudo, até nesse sentido econômico também cabe. Quando a pessoa é pobre, você diz que não tem nada. Isso, exato. Quando a pessoa é rica, a pessoa tem tudo. Exatamente. Quando na verdade não é o sentido mesmo do nada, como você falou, a reflexão que você tem que fazer em cima do ter e essa questão. Não, aí acho que até parte para outra, além dessa esfera econômica, né, como Isso, você falou. claro. Mas na nossa sociedade é uma coisa já tão estruturada para que as pessoas pensem dessa forma que o próprio conceito de nada e de tudo já está diretamente... quando você pensa no nada, você já nasce essa questão de posse, né, e tudo, de valores e tudo, já está diretamente associado a essa coisa econômica. E tem uma questão que é interessante, que a gente pode relacionar com a própria questão do ócio. Você está aí sem fazer nada. Quer dizer, nada. Parece que o nada, esse espaço, digamos assim, esse espaço vazio, parece que é muito perigoso para o homem. Não dizem que a mente vazia é a oficina do diabo? Exatamente. O pessoal diz. Quando a pessoa está sem fazer nada, a pessoa, o diabo aparece lá Exatamente. Por quê? Manda ele matar a mãe, manda ele matar o irmão, roubar um banco, né? Exatamente. Então, por exemplo, quando a gente... Não sou eu que digo não, pessoal. O pessoal quando a gente está sem fazer nada, entre aspas, né? Então a nossa sociedade já taxa, por exemplo, um indivíduo de vagabundo, de uma pessoa que está sem fazer nada, ou seja, né? Vai pensar em besteira, né? Como até os próprios filósofos, você que representa a classe, o pessoal diz que filósofo
que não fica só pensando, não está fazendo nada, como se pensar não fosse fazer nada, né? Quando na verdade pensar acho que é a atividade mais... E além disso, tem uma questão que o nada está ligado, que é a questão do ócio, como a gente falou antes. O ócio é essencial para o homem. O homem ele tem que ter esse tempo para reflexão, para pensar, né? Para o diálogo. Né? E a gente tem que pensar também no seguinte, um aspecto que a quem não interessa a gente pensar sobre essas coisas, por exemplo. A gente tem que ter um tempo, né? A filosofia, ela nasce, por exemplo, lá na Grécia Antiga, ela nasce do diálogo, do debate. Né? Então, por exemplo, muita gente critica a filosofia e diz assim, mas muito bonito mesmo, né? Os filósofos ficavam debatendo e tinha escravo, né? Mas mesmo nessa crítica que as pessoas fazem à filosofia, o nada, no sentido desse ócio, desse espaço, para o filosofar, ele é essencial para o homem. Né? Se você tira isso do homem, o homem, então, ele é um animal como qualquer outro. E tem o próprio, até que a gente estava conversando aqui antes, tem uma corrente que surgiu aqui no Brasil, em 2003, que é o nadismo. Eu estava até conversando com o Juliano sobre isso, e as pessoas simplesmente se reúnem para não fazer nada. Eles pegam uma vez por mês, um domingão de sol, vão lá para uma praça, um monte de gente, aí o pessoal fica sem fazer absolutamente nada e passam lá a tarde toda sem fazer nada, tá entendendo? Então, o interessante que você falou isso, porque a ideia do que surgiu foi de um gaúcho, o Marcelo Borger, o nome dele, que ele surgiu com isso a partir do momento que ele estava trabalhando muito, ele teve um estafa, um momento em que ele pifou de vez, e aí a partir daí ele disse, não, eu vou ficar um tempo sem fazer nada, porque a gente precisa disso, como você falou. Claro. O ser humano precisa desse momento para si, claro. Enfim. Então, existe... o nadismo é uma coisa que cresce no mundo a cada vez mais. Eu, por exemplo, eu tiro um momento do meu dia para não fazer nada. Eu acho que, tirando o Juliano, que o Juliano está sempre fazendo alguma coisa... Mas é essencial você ter um momento seu. Para não fazer nada. Não fazer nada, isso é essencial. É que alguns chamam do ócio, o ócio criativo, né? Que até esse fazer tudo, esse tudo também está ligado a fatores econômicos, né? A um determinado sistema. Né? E aí vem com aquilo que a gente falou antes,